Boa noite a todos aqui presentes. Boa noite ao pessoal de casa que nos acompanha pelo Facebook. Vamos iniciando mais uma reunião de estudos. Eu convido a todos para que nós possamos unir os nossos bons sentimentos, os nossos bons pensamentos em torno da oração, pedindo a Deus, nosso Pai, a Jesus e aos bons espíritos que nos auxiliem, nos dando muita paz, harmonia, bom entendimento das lições que vamos estudar hoje e a proteção necessária, que a equipe espiritual da casa esteja conosco, nos auxiliando, nos intuindo para o bom término da nossa reunião de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os planos do universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentações, mas liberta-nos do mal, para o teu reino, que é toda luz, poder, bondade e glória para sempre. Que assim seja. A nossa lição de hoje é do capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não coloqueis a lâmpada debaixo do alqueire. O tema nosso de hoje é a coragem da fé. Todo aquele, portanto, que se declarar e me reconhecer diante dos homens, também eu me declararei e reconhecerei diante de meu Pai que está nos céus. E todo aquele que me renegar diante dos homens, também o renegarei diante de meu Pai que está nos céus. Mateus, capítulo 10, versículo 32 e 33. Quem se envergonhar de mim e de minhas palavras, o Filho do Homem também dele se envergonhará, quando vier em sua glória e na glória de seu Pai e dos santos anjos. Lucas, capítulo 9, versículo 26. A coragem de opinião sempre foi estimada entre os homens, porque há mérito em desafiar perigos, perseguições, contradições e mesmo simples sarcasmos, aos quais quase sempre se expõe aquele que não teme confirmar em voz alta as ideias que não são as de todos. Nisso, como em todas as coisas, o mérito está em razão das circunstâncias e da importância do resultado. Há sempre fraqueza em recuar diante das consequências de sua opinião e em renegá-la, mas há casos em que essa fraqueza é uma covardia tão grande quanto a de fugir no momento do combate. Jesus estigmatizou essa covardia, especialmente no que concerne à sua doutrina, ao dizer que aquele que se envergonhar de suas palavras, também ele se envergonhará desse homem, que renegará aquele que o tiver renegado, que aquele que o declarar diante dos homens, ele o reconhecerá diante de seu Pai que está nos céus. Em outras palavras, aqueles que tiverem medo de assumirem-se como discípulos da verdade, não são dignos de serem admitidos no reino da verdade. Perderão o benefício de sua fé, porque é uma fé egoísta, que guardam para si mesmos e ocultam por temer que lhes traga prejuízo neste mundo, enquanto aqueles que põem a verdade acima de seus interesses materiais e proclamam-na abertamente, trabalham ao mesmo tempo por seu futuro e pelo dos outros. Assim ocorrerá aos adeptos do Espiritismo, uma vez que sua doutrina não é outra senão o desenvolvimento e a aplicação da doutrina do Evangelho. E também são dirigidas a eles as palavras do Cristo: semeiam na terra o que recolherão na vida espiritual, e lá recolherão os frutos de sua coragem ou de sua fraqueza. Tem duas frases aqui que são muito importantes na lição, eu vou repetir. Aqueles que tiverem medo de assumirem-se como discípulos da verdade, não são dignos de serem admitidos no reino da verdade.
E a outra é o finalzinho aqui: semeiam na terra o que recolherão na vida espiritual, os frutos de sua coragem ou de sua fraqueza. Esses dois trechos são um alerta para todos nós, porque é muito mais fácil se deixar levar, né, pelas conveniências do mundo, deixar de lado os nossos ideais cristãos, os nossos ideais espíritas. Guardadas as devidas proporções, na época de Jesus também era assim. Muitas pessoas procuravam os seus ensinamentos, mas às escondidas, porque temiam serem perseguidas. E muitos negaram o cristianismo, né, diante das autoridades. Que quando a maioria deles era capturada, os romanos faziam com que eles adorassem os deuses. Eles tinham que fazer oferta para os deuses para falar que não era cristão. E muitos, por medo, é óbvio, hoje nós temos uma tranquilidade maior de expressar as nossas escolas religiosas, né? Mas ainda há no mundo muitas perseguições. Então, publicamente, muitos deles negaram serem cristãos, mas esqueceram que nós estamos aqui só de passagem, né? E que o único objetivo de nós estarmos aqui é buscar a Deus. E Jesus nos mostra o caminho. Então não tem porquê nós nos envergonharmos disso. Não tem porquê temer o julgamento dos homens se nós estamos no caminho correto. A verdade não vai deixar de ser verdade, mesmo que 99,9% da população mundial não acredite nela. Ela vai continuar sendo verdade. Ter e manter essa opinião sobre os benefícios do amor, sobre os benefícios da paz, sobre os benefícios da justiça, jamais deve ser motivo de vergonha para nós. Honestidade e bom caráter, na época que nós estamos vivendo, pode causar muita estranheza, né? Mas é o comportamento certo. Não deixa de ser o comportamento certo. Nós temos que ser fiéis aos nossos valores morais e, como eu disse no início, não nos deixarmos levar ao sabor das circunstâncias, das conveniências sociais, né? Porque às vezes nós temos medo, numa roda de amigos, de falar sobre a doutrina espírita, sobre o que nós aprendemos aqui, de opinar dessa forma. E o Espiritismo esclarece muitas coisas do nosso mundo, muitas coisas que as pessoas têm dúvida, a doutrina espírita esclarece através dos ensinos do cristianismo. Se nós falarmos só da reencarnação, já esclarece tanta coisa que não se consegue explicar. Se nós falarmos, por exemplo, que nós somos espíritos e temos um corpo físico e não o contrário, muita gente vai, nossa, eu não pensei nisso, não havia pensado nisso. Se nós falarmos que nós não estamos aqui pela primeira vez, que nós já estivemos antes, veja quanta coisa esclarece. E às vezes a gente não comenta no dia a dia. Quando nós formos chamados a dar a nossa opinião, não vamos ficar envergonhados não de falar sobre isso. Às vezes é difícil explicar, porque nós temos que começar lá do início, para a pessoa entender, porque às vezes a pessoa faz uma pergunta que precisa de uma explicação mais longa. Não é na hora assim que vai conseguir
tirar a dúvida, né? E nós temos que tomar cuidado, porque agora tem um tal de efeito manada aí, já viram falar? Que é onde vai todo mundo, nós vamos atrás, né? Então essa questão de ser diferente, de buscar a Deus, de buscar os ensinamentos de Jesus, a gente respeita sim a opinião de quem pensa diferente, a gente respeita a liberdade de escolha do outro, mas respeitar a liberdade de escolha do outro não significa ser conivente com ele. É uma outra confusão que se faz, porque as pessoas costumam falar assim: se Jesus viesse hoje, ele estaria cuidando dos usuários de droga, dos mendigos, daqueles que estão aí fazendo coisas erradas para si mesmo e para os outros. Realmente, Jesus estaria entre eles, tentando resgatá-los, como fez na época em que esteve entre nós encarnado. Mas notem um detalhe, várias passagens, vou lembrar só uma: a mulher adúltera. Jesus disse o quê? Atire a primeira pedra quem nunca pecou. Ninguém atirou a pedra, foram todos embora. No final, Jesus disse o seguinte a ela: vá e não peques mais. Então Jesus não foi conivente com aquilo que ela estava fazendo, orientou, auxiliou, mas deu um alerta para ela. E o alerta de hoje para nós é para que a gente mantenha a nossa fé, os nossos ideais firmes diante de qualquer dificuldade que nós tivermos. A gente manter esses ideais cristãos, né? Viver pacificamente, o que não significa ser passivo. Outra confusão. Viver pacificamente não significa ser passivo, não significa aceitar tudo. Várias coisas erradas que nós temos por aí, né? Então, aos outros, vamos lembrar o Chico Xavier: aos outros eu dou o direito de serem como quiserem, a mim exijo de ser bom. Frase do Chico Xavier. Exija de si mesmo uma vida honrada, uma vida honesta, uma vida justa, espalhando o amor onde você estiver. Esse é o maior e mais corajoso testemunho que nós podemos dar da nossa crença. Esse é o maior testemunho. Ter uma vida honrada, honesta, justa, espalhando o amor onde nós estivermos. Não é tarefa fácil. Não é tarefa fácil, mas é tarefa possível. É tarefa possível de ser realizada. Para muitos, esse comportamento nosso não vai ser agradável. Porém, é um erro nosso querer agradar todo mundo. Nem Jesus conseguiu isso. Nem Jesus conseguiu essa proeza de agradar todo mundo. Quando nós somos chamados a falar sobre a nossa crença, nós devemos expor com respeito aquilo que nós aprendemos, né, com Jesus, através da doutrina espírita, sem receio, sem preocupações se vão gostar ou não, se vão aceitar ou não. Vamos fazer a nossa parte. É isso que é importante. E dar liberdade para o outro fazer a escolha dele. Sobre esse tema de hoje,
Há um capítulo no livro Boa Nova que é um excelente exemplo do que nós estamos falando aqui, do que nós estamos estudando. Esse capítulo fala de Joana de Cusa. Joana, esposa de Cusa, intendente de Herodes Antipas. Eu vou ler um trechinho aqui, aí a gente comenta um pouco, já indo para o final da nossa reunião. É um pouco longo o capítulo, então eu escolhi 2 trechos aqui, tá? Entre a multidão, que invariavelmente acompanhava Jesus nas pregações do lago, achava-se sempre uma mulher de rara dedicação e nobre caráter, das mais altamente colocadas na sociedade de Cafarnaum. Tratava-se de Joana, consorte de Cusa, intendente de Antipas, na cidade onde se conjugavam interesses vitais de comerciantes e de pescadores. Joana possuía verdadeira fé, contudo não conseguiu forrar-se às amarguras domésticas, porque seu companheiro de lutas não aceitava as claridades do Evangelho. Considerando seus dissabores íntimos, a nobre dama procurou o Messias, numa ocasião em que ele descansava em casa de Simão. Ele expôs a longa série de suas contrariedades e padecimentos. O esposo não tolerava a doutrina do mestre. Alto funcionário de Herodes, em perene contato com os representantes do império, repartia suas preferências religiosas, ora com os interesses da comunidade judaica, ora com os deuses romanos, o que lhe permitia viver em tranquilidade fácil e rendosa. Joana confessou ao mestre os seus temores, suas lutas e desgostos no ambiente doméstico, expondo suas amarguras em face das divergências religiosas existentes entre ela e o companheiro. Após ouvir-lhe a longa exposição, Jesus lhe ponderou: Joana, só há um Deus que é o nosso Pai, e só existe uma fé para as nossas relações com o seu amor. Certas manifestações religiosas no mundo muitas vezes não passam de vícios populares nos hábitos exteriores. Joana deixava entrever no brilho suave dos olhos a íntima satisfação que aqueles esclarecimentos lhe causavam, mas, patenteando todo o seu estado d'alma, interrogou: Mestre, vossa palavra me alivia o espírito atormentado, entretanto, sinto dificuldade extrema para o entendimento recíproco no ambiente do meu lar. Não julgais acertado que lute por impor os vossos princípios? Agindo assim, não estarei reformando meu esposo para o céu e para o vosso reino? O Cristo sorriu serenamente e retrucou: Quem sentirá mais dificuldade em estender as mãos fraternas? Será o que atingiu as margens seguras do conhecimento com o Pai, ou aquele que ainda se debate entre as ondas da ignorância ou da desolação, da inconstância ou da indolência do espírito? Quanto à imposição das ideias, continuou Jesus, acentuando a importância de suas palavras, por que motivo Deus não impõe a sua verdade e o seu amor aos tiranos da terra? Por que não fulmina com um raio o conquistador desalmado que espalha a miséria e a destruição com as forças sinistras da guerra? A sabedoria celeste não extermina as paixões, transforma-as. Vou dar uma paradinha aqui, veja, tem 2 detalhes aí que nós lemos aqui. O marido dela vivia de conveniências, para cá e para lá. Ela aprendeu os ensinamentos de Jesus, conheceu Jesus e se tornou cristã. E tinha uma grande dificuldade na casa, né? Porque o marido não gostava disso, né? Então ela faz essa pergunta, né? Jesus fala para ela: Deus não impõe a verdade, Ele faz tudo para que as pessoas se transformem, né? E Jesus no final aqui, né, coloca para ela que ela vá e seja fiel àquilo que ela está, aquilo que ela conheceu dos seus ensinamentos, né? Que ela tome, que ela cuide do marido, que ela cuide da casa. E o tempo passa, os anos passam, e daí eu vou ler o finalzinho aqui. No ano 68,
Quando as perseguições ao cristianismo iam intensas, vamos encontrar num dos espetáculos sucessivos do circo uma velha discípula do Senhor amarrada ao poste do martírio, ao lado de um homem novo que era seu filho. Ante o vozerio do povo foram ordenadas as primeiras flagelações. "Abjura!" exclama um executor das ordens imperiais, de olhar cruel e sombrio. A antiga discípula do Senhor contempla o céu sem uma palavra de negação ou de queixa. Então o açoite vibra sobre o rapaz seminu, que exclama entre lágrimas: "Repudia a Jesus, minha mãe. Não vês que nos perdemos? Abjura por mim, que sou teu filho." Pela primeira vez, dos olhos da Marte corre a fonte abundante de lágrimas. As rogativas do filho são espadas de angústia que lhe retalham o coração. "Abjura, abjura." Joana ouve aqueles gritos recordando a existência inteira, o lar risonho e festivos, as horas de ventura, os desgostos domésticos, as emoções maternais, os fracassos do esposo, sua desesperação e sua morte, a viuvez, a desolação e as necessidades mais duras. Em seguida, ante os apelos desesperados do filhinho, recordou que Maria também fora mãe, e vendo seu Jesus crucificado no madeiro da infâmia, soubera conformar-se com os desígnios divinos. Acima de todas as recordações, como a alegria suprema de sua vida, pareceu-lhe ouvir ainda o Mestre, em casa de Pedro, a lhe dizer: "Vai, filha, sê fiel." Então, possuída de força sobre-humana, a viúva de Cusa contemplou a primeira vítima ensanguentada, e fixando no jovem um olhar profundo e inexprimível, na sua dor e na sua ternura, exclamou firmemente: "Cala-te, meu filho." Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Saibamos sofrer na hora dolorosa, porque acima de todas as felicidades transitórias do mundo, é preciso ser fiel a Deus. A esse tempo, com os aplausos delirantes do povo, os verdugos lhe incendiavam em derredor achas de lenhas embebidas em resina inflamável. Em poucos instantes, as labaredas lamberam-lhe o corpo envelhecido. Joana de Cusa contemplou com serenidade a massa de povo que lhe não entendia o sacrifício. Os gemidos de dor lhe morriam abafados no peito opresso. Os algozes da Marte cercaram-lhe de impropérios a fogueira. "O teu Cristo soube apenas ensinar-te a morrer?" perguntou um dos verdugos. A velha discípula, concentrando a sua capacidade de resistência, teve ainda forças para murmurar: "Não apenas a morrer, mas também a vos amar." Nesse instante sentiu que a mão consoladora do Mestre lhe tocava suavemente os ombros. Ele escutou a voz carinhosa e inesquecível: "Joana, tem bom ânimo, eu aqui estou." Então esse é um trechinho do livro Boa Nova, capítulo 15, que a gente usou para exemplificar a lição de hoje. Joana teve essa coragem da fé, que é o título de hoje. Ela teve essa coragem até o fim, ela se manteve firme até o fim daquela existência. O corpo físico foi queimado, mas o espírito se elevou. Nos dias de hoje, como eu disse, a perseguição das ideias cristãs continua, mas para nós é muito mais fácil que naquela época, E mesmo assim, muitos se deixam levar e abjuram o Cristo. Coragem ou fraqueza são escolhas que nós fazemos. Viver a verdade ou viver na conveniência do mundo também é uma escolha. A lição de hoje, ela nos ensina a assumir a nossa fé, a viver a verdade, a ter coragem de expor a nossa opinião. Expor a nossa opinião espírita. Pode ter certeza que nós vamos esclarecer muita gente nos assuntos cotidianos, E vai ser bom para nós também, Talvez não na visão imediatista que muitos têm, mas para a vida eterna, sem dúvida, é o melhor para nós.
A gente tem que, vamos repetir mais uma vez, né? Porque é bom para a gente relembrar, que nós somos espíritos eternos, estamos só de passagem aqui. E como eu disse durante a nossa reunião, o objetivo principal de nós estarmos aqui é buscar a casa do Pai, é retornar à casa do Pai, a Deus, é fortalecer isso dentro de nós, o reino de Deus dentro de nós. E uma das atitudes que nós temos que ter, além de várias outras que Jesus nos ensina, que é o amor incondicional, a caridade, a honestidade, a justiça, é ter coragem. Nós não podemos ser fracos diante dessas ideias que povoam o mundo e que não são boas para nós. Nós temos que ser firmes diante delas. Essa é a nossa lição de hoje. Eu convido vocês para a gente finalizar com as nossas orações, as nossas vibrações mais uma vez. Vamos então, nesse momento, agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, aos bons espíritos, por mais essa bela lição que nos foi trazida na noite de hoje. Vamos agradecer a equipe espiritual da casa, pedir a fluidificação da nossa água, que sejam aplicados os passes regeneradores à distância. Todos aqueles que enviaram seus pedidos de ajuda à nossa casa espírita, que possam receber esse auxílio. Vamos orar e vibrar por aqueles que se encontram doentes nos seus lares, para os nossos amigos, para os nossos familiares, por todos aqueles que não puderam comparecer hoje à nossa reunião. Vamos orar pelas instituições sociais das nossas cidades, para todos os trabalhadores, voluntários e assistidos desses lares, pelos hospitais, para as equipes médicas, de enfermagem, da limpeza, para todos os pacientes, acompanhantes e voluntários que lá se encontram. Vamos vibrar e orar pelos presídios, para aqueles que cumprem as suas penas, que possam se regenerar, e para todos os trabalhadores que lá se encontram. Vamos orar por aqueles que cuidam da segurança e da administração das nossas cidades, pelo nosso país, que Deus abençoe o Brasil, que as nossas preces, as nossas vibrações se juntem a de todos os nossos irmãos que oram pelo planeta Terra, para todos que sofrem com as guerras, com a fome, com as doenças e com a violência em geral. Vamos lembrar também dos nossos irmãos desencarnados que sofrem no plano espiritual, que as nossas preces, as nossas vibrações possam levar alívio até eles. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os planos do universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentações, mas liberta-nos do mal, para o teu reino, que é toda luz, poder, bondade e glória para sempre. Que assim seja. Muito obrigado a todos, que Deus os abençoe, e Ele assim nos permitindo, nós estaremos novamente juntos na próxima segunda-feira, às 8 da noite. Um grande abraço, um abraço ao pessoal que nos acompanha pelo Facebook. Gostaria de agradecer pelos comentários, pelos incentivos, e vamos seguindo a nossa jornada, fazendo o possível para nos melhorarmos moralmente.
Um grande abraço.